Boa noite, Rosana, Maria, Sandra, vamos entrando, sejam bem-vindas à minha live. Bem-vindo, pessoal. E eu já dou início aqui. Quero falar aqui rapidamente com vocês sobre um tema muito importante na minha concepção e creio que na de vocês também. Espero que seja de bastante proveito para nós, especialmente neste momento que estamos vivendo aí um período importante, que é o período de Quaresma. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me deem um ok aí, só para eu continuar aqui com tranquilidade, saber que o som está bom aí para vocês. Estão ouvindo bem? Pera. Sandra, estão me ouvindo? Aguardo vocês me darem um ok aqui para continuarmos. Pessoal, quero falar com vocês a respeito de algo que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo, esse período. Cleusa, você que acabou de entrar, me responda aqui, você está me ouvindo? Ok. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Olha, estou aqui, hoje foi um dia bastante produtivo, aqui no atendimento dos meus pacientes e na organização dos meus estudos, dos materiais que eu estou aqui organizando para o meu próximo produto, que não é produto, é o meu próximo programa, a próxima etapa do meu trabalho, que eu já comentei com vocês. Então foi um dia bastante produtivo neste sentido. E é muito bom porque cada momento de consulta com os pacientes, ele é um momento extremamente enriquecedor para mim. E creio que para todo profissional da saúde. Porque temos a oportunidade, ao mesmo tempo que estamos cumprindo a nossa missão como profissionais que devem levar aos seus pacientes o conteúdo que eles precisam para algo específico, algo pontual da saúde deles, que no meu caso é a questão do tratamento do tabagismo, mas não se resume a isso, não é mesmo? Porque o segmento da saúde que eu atuo, ele é um segmento que ele está diretamente conectado com toda a especialidade na área da saúde, toda, sem exceção, porque todos sabemos que a questão do tabagismo, ela interfere na vida da pessoa em todos os campos da vida da pessoa, não interfere apenas em um aspecto só da saúde física lá, do organismo, como é que estão seus órgãos, como é que está o funcionamento do seu corpo. Não é apenas aí que o tabagismo ele está exercendo influência, interferindo, ele está interferindo na vida da pessoa como um todo. Portanto, no atendimento dos pacientes, nós temos a oportunidade de abordar vários aspectos da vida desse paciente. E isso tudo é enriquecedor. Então não basta apenas pensar em um aspecto da dependência e deixar os outros em aberto, deixar a pessoa sozinha, tendo que resolver os outros aspectos sem ela ter a total noção de que ela tem condições de resolução dos outros aspectos também parando de fumar. Mas hoje eu quero falar de algo pontual com vocês. Quero falar de uma palavra que eu não sei se todos conhecem, mas que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, que é a palavra ascese. O que significa essa palavra e por que eu quero falar sobre isso aqui, hoje, nesse momento, nesse período que nós estamos vivendo, e por que eu estou aqui relacionando este tema, este conteúdo, com essa mudança, essa transformação que acontece na vida dos meus pacientes. Porque, pessoal, eu vou falar a respeito daquilo que se entende como ascese, no sentido de Vou usar uma palavra que vocês não se assustem com ela, mas tem um sentido, eu vou explicar.
significa a palavra mortificação. Então, como assim, doutora? Mortificação. Então, o tema vai ser pesado hoje? Não, não é questão de ser pesado o tema. É que ele é fundamental, ele é muito importante para a nossa reflexão, para fazermos dessa palavra algo para meditarmos e para trazermos para a nossa vida, não só o entendimento dela, mas o uso dela para transformarmos situações na nossa vida, interpretarmos diferentes situações que podem estar acontecendo na vida de cada um de nós. Por que eu digo isso? Recentemente estive também num retiro muito bom, e neste retiro nós foi falado sobre esse aspecto, eu achei enriquecedor. E isso vem a partir do que nós chamamos das moções do Espírito Santo. Ele vai colocando em nós, a partir de um ponto, você pode ir num encontro, você pode ir num retiro, você pode ir numa palestra, ou você pode ir num curso de final de semana, ou enfim, você pode ir a vários eventos. Você pode participar de vários eventos. Mas perceberam que o conteúdo vem para nós e é possível que nós recebamos ali um conteúdo bastante extenso e vamos ali prestando atenção. Até um certo ponto vamos guardando as informações, estamos atentos, querendo prestar atenção, em alguns momentos nos distraímos, em outros estamos anotando aquilo. Mas já pararam para pensar que algumas palavras, algum ponto, um tema específico, ele entra em nós de uma forma diferente. Isso nós podemos considerar que é um chamado, que é uma palavra que nos move de uma forma mais profunda. Nós precisamos aproveitá-la. Isso pode acontecer, pessoal, na leitura de uma passagem bíblica, ou na leitura de um livro, ou de um folheto, algo que traga uma boa mensagem, não é mesmo? Você está ali lendo e de repente um aspecto chega e bate mais fundo no nosso peito. Então, ali nós temos que ruminar aquilo, nós temos que não podemos deixar isso passar ao longe, porque se aquilo nos tocou, aquilo é um chamado para a nossa atenção, para que possamos refletir com mais profundidade e atenção naquele aspecto em especial. E neste encontro nós refletimos sobre essa palavra. Isso me tocou muito. A questão da importância da ascese e de entendermos o que significa essa mortificação, especialmente nesse período de quaresma. Muito se fala em jejum e penitência, mas o significado dessa mortificação daquilo que gostamos, queremos, não significa apenas a retirada de um alimento específico ou de alguns alimentos específicos ou bebida, ou não apenas não beber na quaresma, ou seja lá qual for a decisão que você tenha tomado, que nós tenhamos tomado, ou mesmo que não seja no período da quaresma, mas quando fazemos algo com um propósito de nos sacrificarmos para o nosso crescimento, o nosso fortalecimento interior. Então, esses pequenos sacrifícios, ou essas pequenas renúncias que nós fazemos, que podemos levar isso para uma dimensão maior, que é, na verdade, o que o nosso Papa, Leão XIV, nos propôs esse ano, né? Pensarmos num jejum das palavras. Então, é de uma profundidade muito grande e de um valor imenso, porque, sejamos sinceros, pessoal, muitas vezes é mais fácil você fazer jejum de algo que você gosta muito de comer do que você fazer um jejum de ofensas, um jejum daquilo que nós somos na nossa mais pura natureza, nosso temperamento, aquilo que somos no nosso dia a dia, com as pessoas mais íntimas, com a nossa família, porque são as pessoas que mais convivem com a nossa verdade, não é mesmo? Porque nós
sabemos que na nossa intimidade, na nossa vida familiar e tudo mais, na nossa vida conjugal, nós somos o que nós somos e nem sempre somos bons, não é isso? Já perceberam que é muito mais fácil nós termos paciência, muitas vezes, e mostrarmos o nosso melhor para pessoas estranhas do que para os nossos mais íntimos? É como se na nossa intimidade mesmo nós não tivéssemos aí a obrigação de tanto polimento e aí nós não usamos de nenhum recurso para escondermos nada e somos o que somos, e quando estamos bem, estamos muito bem, e quando não estamos bem, podemos ser bastante desagradáveis. É ou não é? Falo só por mim ou penso que vocês podem entender o que eu estou dizendo? Porque no nosso dia a dia e porque na nossa maior intimidade é que nós nos mostramos mesmo. Porque talvez tenhamos a total confiança de que para estes, que são os que mais amamos, que estão conosco, nós podemos ser aquilo que somos e mesmo desabafar quando não estamos bem, ou até mesmo extravasar a nossa impaciência ou a nossa, talvez em alguns momentos até a nossa ingratidão, a nossa falta de boa vontade. Tudo isso acontece conosco, né? Nosso egoísmo, nossa preguiça. Quantas coisas nós poderíamos citar aqui, que na nossa intimidade, que é no nosso convívio mais, né, com os nossos mais próximos, muitas vezes essas atitudes que temos, elas podem ser difíceis, serem mortificadas. Então, quando o Papa propôs essa questão do jejum, da ofensa, da palavra, não é? Eu penso que isso se aplica muito ao nosso dia a dia, na nossa maior intimidade, porque é ali que corremos o maior risco, porque quando estamos fora, estamos sempre procurando manter ali uma linha e não vamos ali nos descompensar por pouca coisa. Mas muitas vezes na nossa casa, na nossa intimidade, nós fazemos isso. E quando nós estamos desejando essa ascese, essa renúncia fazermos esses pequenos sacrifícios, e querermos, né, quando estamos desejando a santidade, quando estamos desejando nos tornarmos pessoas melhores, aí nós pedimos para Deus, para que o Espírito nos revele nós mesmos, para nós mesmos, temos que nos enxergar e enxergar nossos defeitos, nossas falhas, nossas maiores fraquezas, para que nos momentos em que ela estiver acontecendo, essa nossa falta de virtude, para que imediatamente nós já olhemos para aquilo e façamos ali um exame de consciência, porque o Espírito nos revela isso. Olha o que você acabou de fazer. Uma resposta que você deu atravessado. Uma falta de boa vontade de atender ao pedido da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu filho, de quem quer que seja. Uma preguiça realmente de fazer algo que estava ali tão fácil ao seu alcance, mas você acabou priorizando outras coisas e deixou ali, não fez, não achou que era tão importante assim. De repente, quando nós fazemos um propósito e colocamos esse pedido no coração de Jesus falando com sinceridade, Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, criar em mim um coração realmente de carne, me dê aí um coração puro, um coração que deseja realmente fazer a sua vontade. Senhor, eu quero melhorar. Então, no nosso dia a dia, nas nossas orações, na nossa ida à igreja, nas nossas eucaristias, nós temos essa conversa com esse Jesus maravilhoso e vamos pedindo, me revela, Senhor, eu quero ser melhor. Aí nós vamos tendo essa sensibilidade e aí vamos entendendo o que significa essa ascese, que são essas pequenas mortificações, para que possamos corrigir as nossas imperfeições de imediato, não deixar para depois.
é isso, não deixar para depois, porque pequenas atitudes que no momento nos parecem insignificantes, pode representar para o outro algo bastante ruim. E as pessoas não podem ficar anestesiadas com isso, sabe, gente? Nós não podemos nos anestesiar dessas atitudes muitas vezes grosseiras, de impaciência, rotineira. Eu tô falando aqui de dia a dia, dentro da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas mais próximas nossas. É na nossa maior intimidade que nós temos a oportunidade de responder a Deus quanto a esse desejo de sermos melhores. O laboratório é a nossa casa, não tem laboratório maior para que Deus possa nos medir do que na nossa maior intimidade, sem máscaras, na nossa maior intimidade. O que podemos fazer? Quais seriam as nossas pequenas mortificações ou pequenas renúncias, pequenas atitudes que poderíamos mudar para o benefício das pessoas que convivem conosco, para criar um ambiente de muito mais harmônico, muito mais tranquilo dentro da nossa casa, um ambiente no qual o Espírito Santo reine. Então, termos assim o cuidado de estarmos em conexão com Deus, em oração. Oração não é algo que devemos fazer só de vez em quando vamos à missa. Quem vai à missa ainda todos os dias, mas quem não vai só final de semana. Não é só lá na igreja que você vai reservar esse tempo para meditação, para oração, para pedir a esse Deus essa maior intimidade. Então, a oração é algo que, se temos a oportunidade de fazer desde do primeiro abrir de olhos de manhã e antes de dormirmos continuar, com esse desejo de estarmos conectados com esse Deus e estarmos ao meio do dia, em tudo que formos fazer, estarmos ali conectados com Deus, pedindo a presença dele, para que o Espírito em todo momento vá nos iluminando para todas as nossas ações pontuais. Se nós fizermos esse propósito, se desejamos aumentar essa nossa intimidade com esse Deus, não há outro caminho do que joelho no chão, do que oração. Não há outra forma de proximidade com esse Deus e de irmos criando essa intimidade e conhecendo a esse Deus melhor. Porque, gente, Deus é de uma imensidão, de uma grandiosidade infinita, que para esse conhecimento dele, vamos viver uma vida inteira e só vamos conhecer, acredito, na eternidade, mas a cada dia, se pudermos ter um pouco mais dele, desse conhecimento em nós, não há outro meio se não for por meio de oração, da ascese, dos sacrifícios, fazer isso por meio da oração do Santo Rosário, aqui o Santo Terço. Então Deus nos mostrou, Ele nos deu ferramentas, Ele nos deu a mãe dele, Maria, que é a que nos conduz nessa oração tão simples aqui, que é a oração do terço. Maria vai nos conduzindo a meditarmos cada etapa importante da vida do filho dela e da vida dela. E nessa meditação, todos os dias, nós fazemos uma revisão a cada terço rezado, em cada rosário são todos os mistérios, nós fazemos uma revisão daquilo que viveu Jesus. Por que será que ela pediu para que fizéssemos essa oração tão simples? Por que será que Maria pediu tanto para que fizéssemos essa meditação? Não foi à toa. Porque nessa meditação existe uma ocupação da nossa mente com a história da nossa salvação, com a história mais importante da nossa existência, a história que nos levará um dia para o céu. Ela está aqui, está sendo contada aqui para nós, em cada conta do rosário, em cada mistério meditado. Não foi à toa que Nossa Senhora nos deu esse presente
e para que fôssemos fiéis a essa oração, porque aqui, por meio da oração do terço, nós vamos adquirindo essa coragem de fazermos essa ascese, essas pequenas mortificações, essas mudanças do nosso mais íntimo. Primeiro na nossa casa, com as pessoas mais próximas a nós. Essa mudança ela tem que ser real, ela não pode ser fictícia, ela tem que ser diária. Nós só podemos oferecer aquilo que temos, ninguém oferece aquilo que não tem. Então nós temos que pedir a Deus que nos preencha com tudo o que precisamos ter para podermos nos doar, podermos fazer a diferença na vida das pessoas. É para isso que viemos ao mundo. Não foi para nenhuma outra coisa. Todo o resto, profissão, sucesso, carreira, prazeres, passeios, tudo isso é importante, é bom, sim. Mas nós viemos ao mundo para fazermos a vontade de Deus, porque Ele já teve para nós um projeto desde sempre, e nós temos que ter em nós essa curiosidade imensa de sempre estarmos perguntando: Senhor, é por aqui? E agora? Senhor, e hoje? E hoje? Como diz Santa Teresa, eu só tenho hoje para amar esse Deus. Então, e hoje, qual é a minha missão? Então, eu abri essa live hoje para falar sobre isso, para trazer para vocês essa importância de entendermos que não existe uma forma de buscarmos essa intimidade com Deus, pensarmos nesse momento de quaresma, quando falamos em sacrifício, para não reduzirmos isso numa atitude, às vezes, insignificante de deixar de estar comendo tal alimento, mas aí, sendo grosseira com a pessoa que você talvez deve mais amar, ou sendo impaciente ou displicente, e o pior de tudo, sendo displicente para com esse Jesus maravilhoso. Então, que Ele se coloca ali disponível em cada paróquia, na Santa Eucaristia, e muitas vezes você tem a facilidade, você conseguiria muito bem ir à Santa Missa mais do que uma vez por semana. Eu não sei se você talvez não esteja indo nenhuma vez por semana, estou falando aqui sim com os católicos. E há quanto tempo você não vai a uma missa? Há quanto tempo você não busca uma confissão? Então é período de quaresma, estamos aqui nos preparando para a Páscoa, para comemorar esse momento tão importante na nossa liturgia, não é? Que será o momento da Páscoa. Então essa preparação ela deve ser muito mais completa, um momento que devemos desejar adquirir mais conhecimento a respeito das coisas de Deus, a respeito do que Ele quer de cada um de nós, ouvir as pregações. Estamos num momento tão lindo, né, de rosários da madrugada. Temos lá o Instituto Hesed, que o rosário da madrugada acontece ininterruptamente, não é só nas quaresmas, mas também temos lá o Frei Gilson fazendo o rosário às 4 da manhã. Então, que oportunidade linda que temos agora de estarmos todos unidos nas orações do rosário em conjunto. Então, muitas vezes bate ali 1 milhão de pessoas rezando juntos. Vocês têm noção do poder que é a oração de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, pedindo, porque quando estamos pedindo pelas nossas intenções, estamos também rezando pela intenção de todos os outros. Então é só você fechar os olhos e imaginar: eu estou fazendo parte dessa multidão que neste momento decidiu sim fazer essa pequena ascese, esse pequeno sacrifício de acordar às 4 naquela hora que o sono está pesadíssimo. Mas aí você abre o olho. Olha, eu confesso a vocês, gente, muitas vezes eu faço assim, deitada no travesseiro, e viro, e levanto e sento, e ajoelho em alguns momentos, e depois sento de novo, daí deito de novo, e vai, e nesse movimento, vou lá, lavo o rosto. Não importa, estou rezando o rosário de madrugada, e eu faço isso com amor, e é incrível, porque o meu anjo me acorda para isso, ele me acorda para isso. E aí, começando já esse dia, na madrugada, ali na oração do Santo Terço. Gente,
Isso é de um poder imenso para a nossa vida. Eu estou aqui convidando, se você não está fazendo parte de nenhum Rosário da Madrugada, entre lá no Instagram do Instituto Hesed, ou entre no Instagram ou no YouTube do Frei Gilson na madrugada. Estamos lá, ó, 1 milhão de pessoas rezando juntos o Santo Rosário. E quantas orações maravilhosas. E não é só isso, na hora do Rosário, depois ao meio-dia tem... Vocês estão vendo esse quadro aqui atrás, não é? Esse quadro aqui é o da Pompeia. É essa novena da Pompeia maravilhosa, que já vai para o 6º ano, que eu faço ininterruptamente. Essa novena acontece ao meio-dia ali, com o pessoal do Instituto também. É uma novena milagrosa que Padre Pio indicou. E era a hora do almoço, não tem problema. Eu estou almoçando, estou ali rezando. Estou almoçando e eu deixo ali o celular e vou acompanhando a novena. Às 3 horas da tarde tem o Terço da Misericórdia. Então, se eu não posso de manhã, eu consigo à tarde. Não é desculpa falar, não tenho tempo para rezar, doutor. Eu não tenho tempo, ou eu acho exagero. Então, gente, eu falo para vocês. Não é exagero nenhum. E quanto mais você reza, mais você sente que você precisa rezar. Você precisa estar conectada, porque a oração nada mais é do que essa conversa íntima que nós vamos criando, esse estreitar de laços, para que seu coração se movimente de tal forma que você está aqui, trabalhando, como aconteceu hoje, em vários momentos. Estou aqui trabalhando, estou fazendo aqui meus materiais, estou aqui, estou lendo, e busco aqui, busco lá, vou preenchendo aqui, e também resolvo outras coisas, e tem outras coisas também no meu entorno para resolver, como foram resolvidas muitas. E vou pedindo, Jesus, me concentra, Jesus, organiza para mim. Senhor, organiza aqui todas as minhas obrigações, as mais importantes, que o Senhor sabe que são mais importantes para mim no dia de hoje. Me organiza, isso eu peço para Ele quando eu vou à missa de manhã. Vou à missa às 7 horas da manhã e volto, pedindo a Jesus, Senhor, o que vai ser para hoje? Senhor, o que vai ser para hoje de mais importante, segundo a Tua vontade? O que é mais importante para mim hoje? Eu peço, me organiza minha mente, organiza minha atitude, que eu cumpra com aquilo, que eu realmente cumpra, para que o dia não passe batido sem eu ter feito as coisas que são importantes serem feitas. Não é verdade? E muitas vezes paro, estou aqui paradinha, como aconteceu hoje várias vezes, em um momento hoje bem especial, parei. Tem aqui essa imagem aqui de Nossa Senhora de Schoenstatt. Ela é tão linda, olha. E eu estava aqui resolvendo umas coisas num determinado momento e tudo. De repente, eu parei o olhar assim, eu virei para lá e parei o olhar. É como se ela me chamasse para uma parada só de trocar de olhares, sabe? Quando você para assim, olha para a mãezinha assim e olha para ela e você sente que ela está olhando para você. Então, gente, essa comunicação, muitas vezes sem palavras, mas é um olhar amoroso. Gente, eu desejo que vocês tenham o desejo de fazer essa experiência. Falo aqui com pessoas que me conhecem, falo aqui com pacientes, falo com quem visita aqui meu Instagram. Eu faço esse convite a vocês, porque é a minha missão divulgar a oração do Santo Rosário. E a mãezinha pediu, divulguem, e eu quero divulgar a vocês que essa aqui é uma ferramenta. Eu falo ferramenta, isso aqui é o grande tesouro da nossa vida. Isso aqui amenizaria na vida de muitas pessoas, muitos e muitos momentos de pânico, de terror, de não saber o que fazer, o que pensar, quando a cabeça turbina ali de pensamentos. É no Santo Rosário que nós vamos ali, ó, vamos focando a nossa atenção e de repente as ideias vão se ajustando, o coração vai se acalmando, nós vamos sabendo o que fazer. E é isso, nossa vida vai ser um eterno perguntar para sabermos o que temos que fazer e que o que tenhamos que fazer esteja intimamente conectado com aquilo que Deus quer que façamos. Tá bom, pessoal? Era essa palavra que eu queria hoje falar com vocês e espero que essa palavra possa tocar o coração de uma pessoa que seja. Já vai ser muito bom, porque eu estou aqui não querendo apenas falar dessa questão do tabagismo, do parar de fumar, eu estou falando aqui de vida,
quero falar dessa questão da importância desse cuidado com aquilo que é mais importante, né? Não é mesmo, gente? É o cuidado com aqui, ó, a nossa vida interior. Porque é ela que nos conecta com esse Deus, mas não podemos falar daquilo que não vivemos. Precisamos falar daquilo que vivemos todos os dias da nossa vida, para estarmos sendo honestos, né? Então, quando eu falei aqui de ascese, quando eu falei aqui de desejar ser melhor na intimidade, estou falando aqui para mim, tá bom? Para mim. Sim, em primeiro lugar. Por quê? Porque eu sei o que eu faço aqui na minha casa. E procuro sempre fazer tudo muito bom, óbvio, mas quantas vezes eu perco a paciência? Quantas vezes, às vezes, o marido pede uma coisa que você até poderia fazer, fala assim, agora não fiz. E aí vem quando você está pedindo a Deus, me ilumina minha mente, Senhor, minha inteligência e convida a minha vontade. Aí o Espírito Santo te mostra assim, mas cadê? Cadê? Agora é a hora de ir lá e mostrar e fazer diferente. Então, mesmo aquilo quando você não tá querendo ou não estivesse com vontade de fazer, vai fazer com amor. Por quê? Porque é verdade. Nós temos que estar com esse Deus em espírito e em verdade. Sermos melhores aqui no campo de batalha, que é a nossa intimidade, para sermos melhores lá fora. Não é isso? Recadinho para quem quer que seja, que vá para o coração de quem estiver precisando de ouvir essa palavra. Pessoal, continuem por aqui, acompanhando o meu trabalho, porque, olha, está saindo como um pãozinho quente do forno, algo muito especial para quem já parou de fumar, para quem quer melhorar essa qualidade, essa intimidade com esse Deus maravilhoso, que de alguma forma mínima e pequenininha eu puder ajudar com isso, e eu venho pedindo a Ele para que me capacite para isso. Então, um abraço para todos vocês, até a nossa próxima live. Pense aí como é que você pode caprichar esse momento de quaresma. Busque uma confissão, vá lá na paróquia, faça uma confissão e Eucaristia. E Santo Terço. Boa noite, até a nossa próxima live, se Deus quiser.